Boa noite com Jesus. Amém? Vamos começar cantando hino de número 327. Um dia Cristo voltará. Um dia Cristo voltará, ao acender o prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo.
amanhã de sexta-feira, 18 horas e 30 minutos, com o culto de pregação da palavra, iniciando com o programa Fé para Vencer o Mundo. Inclusive, esse de hoje seria um programa para nós marcarmos na agenda, né? Você que não assistiu, marca aí o culto de hoje, você pode buscar lá no YouTube. É um programa que, quem dera todos nós pudéssemos ouvi-lo nesse momento que nós estamos passando. Final, né? Momento final. Nós temos justificativas de ausência nesta noite. A irmã Priscila justifica sua ausência por motivo de trabalho. E também o irmão Raimundo e a irmã Eliane Cassimiro justificam suas ausências. Eu não olhei antes, não tem pedido de oração. Os diáconos podem fazer o seu trabalho. E depois da oferta, a irmã Leidiane já se prepara a cantar logo após a oferta, tá bom? Irmã Leidiane vai cantar o hino Prece Vespertina. Quando a tardinha se esconde o sol e já a noite descendo vem, sinto em minha alma a Deus subir, ardente prece ao céu de além. Jesus, Jesus amado, mil graças quero dar-te por tua proteção, Senhor. Mais um dia me proteger de mil perigos ao meu redor. Quanta bondade em ti, ó Deus,
conduzir-me com tanto amor. Jesus, Jesus amado, mil graças quero dar-te por tua proteção, Senhor. Amém. Faz-me, bom mestre, que eu possa estar junto contigo no eterno lar, onde para sempre, oh que emoção, serei guiado por tua mão. Jesus, Jesus amado, mil graças quero dar-te por tua proteção, Senhor. Amém. Amém, amém. Deus continue abençoando a irmã Leidiane. Nós teremos a Santa Ceia no próximo domingo. Então, no sábado, nós vamos ter a reunião com os diáconos às 18 horas. E todos os irmãos que trabalham aqui na técnica de som e vídeo, e incluindo o irmão Nevílio, o irmão Adailton, os meninos das filmadoras também, às 18 horas no próximo sábado. Nós temos os irmãos que nos acompanham nesta noite através da internet. Tabernáculo da Fé em Bernardo Saião, no Tocantins, irmão Afonso e família em Esperantina, irmão Francimar e família em Esperantina, irmão Israel e família na Chácara Três Irmãos. No Rio de Janeiro, irmão Samuel Leal e família em Niterói. Em Minas Gerais, a irmã Marta de Fátima em Belo Horizonte, a irmã Liliane Carvalho em Cataguases. No Pará, nossa congregação em Redenção, irmão Agenor Eurilene Juliane na fazenda Pai e Filho, irmão Cleiton Breno na fazenda Ipiranga, irmão Durães e irmã Amujaci na chácara Ebenezer, irmão Sebastião Mariana e família na chácara Boa Esperança, irmã Selma, Maria Selma em São Félix do Xingu, irmã Célia em Luzilândia, irmão Raimundo, irmã Eva na Vila Cabral. No Maranhão, irmão Haroldo Galvão e irmã Rayane em Balsas, irmão José Raimundo e irmã Margarete em Santa Luzia do Paruá, irmã Luzia Batista em Balsas. No Rio Grande do Sul, irmã Galileia em Santa Rosa. No Goiás, irmã Maria das Dores e irmã Selmita Malha em Goiânia, e irmã Maria do Carmo Andrade em Rio Verde. São Paulo, a irmã Cláudia e irmão Adão em Barretos. A irmã Ellen Anderson nos Estados Unidos da América. Em Araguaína, irmão Valdemar e irmã Cícera, irmã Iraci Borges, irmã Avandir, irmã Leila, irmã Mônica Caetano, irmã Fabiane e filhos, irmã Marinelme e filhos, irmão Irisvaldo e família, irmã Nilza, irmã Emanuele, irmão Samuel em Araguaína, irmã Marilda e família, irmã Miriam e filhos, irmã Gentileza, irmão Enivaldo no assentamento Paraíso, irmão Adailton Nazareno e família na chácara Pedacinho do Céu. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Irmão Elias Cassimiro vai pregar nesta noite.
Jesus, boa noite com Jesus. Vamos nos colocar de pé. Graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Isaías foi anunciado, Isaías 1. Deus abençoe nosso pastor pela confiança e todos aqui presentes e os irmãos através da internet. Versículo 14 do livro de Isaías até o versículo 20. Eu estou com a versão King James, Bíblia King James. Vossas luas novas e vossas festas fixas, minha alma as odeia. Elas são um aborrecimento para mim. Eu estou cansado de suportá-las. E quando estenderdes as vossas mãos, eu esconderei os meus olhos de vós. Sim, quando vós fizerdes muitas orações, eu não ouvirei. As vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, retirai a maldade de vossos altos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Buscai o juízo, aliviai o oprimido, fazei justiça ao órfão, planteai pela viúva. Vinde agora e vamos debater juntamente a respeito. Diz o Senhor: embora vossos pecados sejam como a escarlate, eles serão tão brancos como a neve. Embora eles sejam vermelhos como o carmesim, eles serão como a lã. Se sois dispostos e obedientes, comereis o melhor da terra. Porém, se vós recusardes e vos rebelardes, sereis devorados com a espada, porque a boca do Senhor tem dito isso. Nosso bondoso e Pai Celeste, mais uma vez nós esperamos em Ti para voltarmos para casa melhores e abençoados, com a cura dos nossos corpos mortais. E que o Senhor continue, ó Pai, com cada um, com o nosso pastor, e que possamos receber do Senhor o que precisamos nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Toma esse vaso a favor do Teu povo. E como ouvimos, eu apenas seja o instrumento, que a honra e glória seja do Senhor. Com perdão dos nossos pecados, Pai. Amém e amém. Em nome de Jesus Cristo. Assentai-vos. Mais uma vez, Deus recompense o nosso pastor pela confiança. Ouvimos o programa, né? Eu vim ouvindo no carro, cheguei um pouco já passando o programa, né? Eu vim sair de casa ouvindo no carro, no celular. E o pastor Joaquim disse algo que a gente agradece a Deus por esse ministério, né? Não basta estar no ministério da nuvem, porém, nós temos o Espírito da nuvem e temos o Deus da nuvem. E a grande diferença é Deus. Sempre foi Deus. O homem sem Deus, ele não é nada. E quando eu recebi a notícia para pregar, a gente fica preocupado, né? Eu
orei em espírito, Senhor, o que eu vou falar? E ele me respondeu: a fé não vem no falar, mas vem em ouvir a palavra, e essa palavra é a palavra de Deus. A gente fala das experiências da gente, como eu disse, certo tempo atrás, no companheirismo, nosso pastor fala, pastor Joaquim, nosso profeta, não é para exaltar a gente, mas para dar testemunho para a igreja, que o mesmo pode acontecer com você. Nosso profeta nos diz, né, e a Bíblia nos mostra, quando Elias estava na caverna, enquanto estava fazendo barulho, enquanto estava dando terremoto, Elias não viu Deus, mas quando vê aquela brisa suave, aí ele pôde ouvir Deus. Então é nessa singeleza, nessa humildade, que você pode ouvir Deus nessa noite. Amém? Lemos a escritura com a qual o profeta pregou a mensagem Conferência com Deus. No culto de domingo à noite e segunda-feira, senti algo em meu coração, que toda vez que Deus vai fazer algo, Ele nos adverte sobre nos policiar e ficar na retaguarda, orarmos, sentir que Deus quer que nós começamos a orar pelo recantinho, né, a temporada no recantinho, ficar atrás do nosso pastor, e que não sejamos nem uma brecha para Satanás usarmos. Senti isso no culto de domingo à noite e o culto de oração. Quando Deus vai fazer algo, né, e Satanás, Mombrana diz, quando Deus te envia, Satanás vai te encontrar. Ele vai tentar atrapalhar. Então, creio que seja um conselho do Espírito Santo. Vamos ficar na retaguarda, orando, tá bom? Especialmente pelos clipes, né? Deus possa ser louvado e que haja bênçãos, né, através do clipe, salvar almas. Que seja tudo para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos para a mensagem. Antes do nosso profeta entrar, né, na pregação, antes da escritura, né, ele sempre faz algum comentário. No parágrafo Conferência com Deus, a partir do 42. Bem, agora é a mesma coisa hoje. Não há nenhum homem na terra que seja Deus. Certamente que não. Somos todos seres humanos, todos nascidos em pecado, formados em iniquidade. Viemos ao mundo falando mentira, mas como estudamos tão claramente essa semana, para mostrar que Deus uma vez viveu sobre sua criatura, vou repetir, Deus viveu em sua criatura. Essa criatura é o homem. Por causa do pecado, então ele viveu em sua criatura, em forma de corpo, Jesus Cristo. Armou sua tenda entre nós, habitou conosco, fez carne conosco, para sofrer
pecado e dores, agonia e coisas que sofremos. Então ele santificou uma igreja em que ele pudesse habitar. Vamos lembrar do nosso pastor também, né, o conselho que ele deu, de ficarmos vindo, pedir oração, né? Ou ora por mim, ele citou, né, no culto, de que ele pode estar, né, orando pelos visitantes. Então vamos lembrar disso, né? Então Deus santificou uma igreja em que ele pudesse habitar. Você faz parte dessa igreja, igreja noiva. Assim que foi Deus em nós, Deus conosco e agora Deus em nós, em você. Jesus disse: naquele dia conhecereis que estou no Pai e o Pai está em mim, e eu em vós, e vós em mim. E você vê lá, é Deus operando por meio disso. Assim, quando uma pessoa está tão completamente rendida ao Espírito Santo falando, não é a pessoa falando. Você está ouvindo isso? Quando uma pessoa está tão rendida ao Espírito Santo falando, não é a pessoa falando. Agora lembramos de Josué. Sol, para. Lua, detente. Nessa hora não é o homem de fora falando, mas o Espírito Santo, né? Deus, esse Deus que veio morar em você, é que fala. Sei disso por experiência própria, da minha pequena experiência com Cristo. Houve ocasião em que Ele me permitiu me render a Ele, até que eu não sabia o que estava dizendo. Eu não teria dito isso por nada no mundo, mas Ele disse. Ele. Edith, que está lá atrás, a dama, outro dia, quando este novo ministério, o qual eu confio que está aqui nessa manhã, e todos vocês ouviram acerca disto, e quando estávamos, e há pelo menos 8 ou 10 aqui agora mesmo, que estavam estavam presentes naquela ocasião. E quando o Espírito Santo voltou-se para aquela mulher, ele disse para pedir qualquer coisa que desejasse. Isso seria dado a ela. Vocês acham que foi eu? Vocês acham que eu teria dito aquilo? Se eu pudesse, eu diria isso agora mesmo. Mas eu não podia dizer. Eu tremi. Eu estava tão debilitado. O irmão Marx, hoje, aí de pé, estavam sentados ao meu lado. E o suor escorria em minhas mãos. Eu estava tão debilitado até que eu me levantei e saí da casa. Isso me assustou muito. Mas a mulher pediu uma das maiores coisas que alguém podia pedir e a recebeu. Veja, aquele era Deus, aquele não era o homem. O homem não consegue fazer essas coisas. Jesus disse à árvore:
ninguém coma de ti. E os discípulos no dia seguinte, quão rápido isso começou a operar imediatamente. No dia seguinte, ela começou a murchar. E eles disseram: vede quão rapidamente a árvore murchou? Ele disse: tendes fé em Deus, porque verdadeiramente eu vos digo que se vós, não se eu, mas se vós, qualquer que disser a essa montanha, erga-te, e não duvidar, mas crer que será aquilo, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Agora olha só esse parágrafo 48, conferência com Deus. Aquele é Deus em você, vê? Ou seja, se Deus não estiver em nós, é nós falando. Vê? Quem pode erguer uma montanha a não ser Deus? Quem poderia fazer as coisas acontecerem dessa maneira a não ser Deus? Sim, veja, você indiscutivelmente, Deus está em seu povo. Então deveríamos nos respeitar uns aos outros. Deveríamos amar uns aos outros de todos os modos. Não importa se não conseguimos estar de acordo. Esse parágrafo aqui me deixou um pouco preocupado. Devemos respeitar uns aos outros por causa do Deus, do Emanuel, que se fez carne e habita agora em você. Habita nesse irmão do lado. Habita nesse irmão do lado. Que ele nos ajude a reverenciar o que está em nosso irmão. Mas quando Deus convoca uma conferência, isto é, jejuar, pôr a vida em ordem, oração, receber ordens e seguir em frente. Mas quando Deus convoca uma conferência, isto é, jejuar, pôr a vida em ordem, oração, receber ordens dele e ir em frente. Essa é a conferência de Deus. Não festejar, mas jejuar. Não entregar-se à imundície, mas separar-se, purificando-se de toda a injustiça. Quando você vai diante de Deus, limpando-se pela fé, aplicando um isopo ao sangue e purificando o seu coração, e caminhando diante de Deus para uma conferência. Esse é o tipo de conferência quando você se encontra com Deus. Cada culto é uma conferência com Deus. Mas às vezes, nós viemos aqui e nós perdemos essa conferência. Segunda-feira eu orei assim: ô Senhor, o Senhor nos perdoa, me perdoa. A gente chega aqui cheio de coisa na mente,
aplicação, né? O Joãozinho fala: pai, meu chinelo quebrou. A Marinha: pai, a minha tiara quebrou. E a Joaninha: pai, eu precisando de um caderno. E a esposa: acabou não sei o quê. A gente chega aqui com isso na cabeça: meu Deus, e eu não comprei, e tem que comprar isso, e o filho está precisando de uma coisa, e a esposa está precisando de outra. Aí eu falei na oração: Senhor, o Senhor me perdoa. Apesar de tudo isso, eu estou aqui porque eu amo o Senhor. Você vem aqui, irmão, é porque você ama Deus, você ama a palavra. Você não vem aqui por causa do homem. Você não vem aqui porque Deus vai te abençoar e você vai ser próspero, não. Nós vemos aqui, nós estamos aqui porque nós precisamos dessa conferência diária com Deus. O culto doméstico tem que ser uma conferência com Deus. O programa Fé para Vencer o Mundo tem que ser uma conferência de você com Ele. Uma mensagem que você vê um parágrafo só, que você para ler um só parágrafo, um destaque. É uma conferência, se você estiver no espírito correto, lendo, alimentando da palavra, é uma conferência com Deus. Apesar de tudo que passa, de toda a correria, você vem para essa conferência. Oh, Jesus, nos ajude, como o nosso profeta diz aqui, pôr a vida em ordem, oração e receber ordem dele e ir em frente. Lembramos do nosso amado pastor Joaquim Gonçalves Silva. Eu uso essa expressão, amado pastor Joaquim Gonçalves Silva, que no finalzinho do seu ministério ele dizia: vamos prosseguir na marcha da vitória. Prossiga na marcha da vitória. Não pare. Faça como a sunamita. Não pare. Se alguém te saudar, e se alguém quiser e conversar contigo, e isso, aquilo, outro, deixa de lado. Vou repetir o que eu disse no começo. Eu senti que Deus falou comigo. A fé vem pelo ouvir a palavra, não é em falar. Não é a fé vem em ouvir a palavra de Deus. O que nós ouvimos nesse dia todo, hein? O que eu ouvi nesse dia todo? Por isso temos que vir aqui, né? Tirar um tempinho para vir aqui. Então Deus lhe dá ordens. Então você vai em frente. Ele vai com você. Você crê? Ele prometeu, né? Nunca nos deixará. Há muitas grandes conferências que poderíamos considerar, mas o tempo não permite. Houve uma conferência recentemente. Houve uma conferência no dia de Martim Lutero, na Reforma. Deus chamou Martim Lutero para ir pregar santificação, e ele o fez. Houve uma conferência no dia de Wesley, na Inglaterra, para pregar santificação, e como Wesley testificou, e os santos anjos de Deus e Deus tiveram uma conferência que era tempo de pregar santificação,
E eles selecionaram Wesley, e ele foi fiel a isto. Agora creio que estamos em uma outra conferência. Você faz parte dessa? Isto é, a vinda do Filho de Deus. Ele disse a seus discípulos: não sei o minuto nem a hora, ninguém sabe, nem mesmo os anjos, mas haverá uma conferência algum dia. Em outras palavras, e o Pai decidirá aquele momento em que eu voltarei. Falando de Jesus, ele voltará. E creio que essa conferência está em andamento. Nós podemos dizer: ora vem, Senhor Jesus. As decisões estão sendo tomadas. Irmãos, é hora de decisão. Seu Espírito está vindo à terra tão forte, de tal modo que isso se porá nas congregações. Como diz a Bíblia, a palavra de Deus é mais penetrante, mais poderosa que uma espada de 2 gumes, que penetra até as juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do coração. Oh, Jesus, ajuda a não perder essa conferência final. Que Ele nos ajude a estar no posto do nosso dever. Atrás do nosso pastor, disposto a fazer tudo o que ele ordena. Lembramos também, no destaque que ouvimos recentemente, esse púlpito aqui não é um púlpito fraco. Por causa do homem? Não. Por causa de Deus, do Espírito Santo. Lembramos do testemunho do irmão Joaquim Rodrigues, falando com o pastor Joaquim, ele falando do anjo do púlpito. Nosso profeta tinha um anjo que vinha no púlpito. E o pastor Joaquim testemunhou para o irmão Joaquim Rodrigues que ele tinha um anjo que subia com ele no púlpito. E aqui nessa igreja não é diferente. Aqui também há um anjo aqui. Nós não somos como Tomé, que temos que ver para crer. Vamos lembrar também, recentemente nós ouvimos: você viu? Não, você creu? Você crê? Marta, você crê? 4 dias já, Senhor. Se eu estivesse aqui, seria diferente. Marta, você crê? Creio. Noiva, você crê? Amém. Agora creio que estamos em uma conferência. Isto é, a vinda do Filho de Deus. Nada nos tirará dessa conferência. Nada. Não importa o que vamos passar, o aperto que há de vir sobre nós para nos fazer subir, porém isso não nos tirará dessa conferência final. Vamos orar?
Senhor nosso Deus, como o Senhor me disse hoje, meu coração não é muito falar, mas é em ouvir a palavra, é nos render a Ti, receber as Tuas ordens e colocar em prática o que ouvimos, ó Deus. Eu já tenho 45 anos, e já muitos anos se passaram, e muitas pregações já ouvi, Pai, mas é hora de decisão, é hora de voltarmos ao lar. Tudo indica que o Senhor está às portas. A natureza fala, a política fala, a guerra fala, profecia se cumprindo, o leão adormecido já está rugindo, e as nações, muitas nações estão testando as suas bombas atômicas. É hora de voltarmos a casa, Pai. Como peregrinos e forasteiros aqui neste mundo, não nos resta mais nada aqui a não ser preparar para encontrar contigo, Deus. O Senhor continue sustentando o nosso pastor e que ele continue sendo a tua boca aqui nessa igreja, ó Pai. E que toda a sua noiva que